Oi, pessoal, aqui é a Fernanda da Sykes novamente, e a gente vai continuar o nosso bate-papo com o especialista da área de toxinas marinhas e espectrometrias de massas, professor Matias Alberto Churan, do Instituto Federal de Santa Catarina. Oi, professor, bem-vindo de volta. E vamos continuar, então, a falar um pouco de toxinas marinhas e o assunto que a gente gosta tanto, que é a espectrometria de massas. Professor, você falou um pouco, né, sobre a importância na questão da saúde pública, sobre os efeitos que toxinas marinhas têm no vídeo anterior. Quem quiser saber, é só voltar aqui no meu feed que vai encontrar um pouquinho sobre o professor Matias explicando um pouquinho. E agora eu queria entender um pouquinho melhor, professora, que você explicasse para a gente quais são os grupos das toxinas, né? Quais são as toxinas que têm aí efeitos mais relevantes, onde é que a gente pode encontrar elas e se existe alguma época do ano que a população em geral tem que ficar um pouco mais atenta sobre o que está sendo consumido. Certo. Oi, Fernanda. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui de volta. Fernanda, você perguntou de 3 grupos, né? Eu vou falar do que eu acho que são 3 grupos bem importantes que a gente deve tomar assim, noção da existência e os órgãos de fiscalização deveriam estar mais envolvidos e preocupados. Um grupo é aquele que acumula em moluscos filtradores, né? Os moluscos filtradores, por serem filtradores, eles acumulam muito mais a biomassa que está na água, né? O fitoplâncton marinho nocivo que produz toxina vai acumular muito mais nesse grupo de animais. O outro grupo de organismos aí envolvidos com intoxicações são os peixes de água doce, né? Que em ambiente aquático com muita floração, eles também podem acumular as toxinas no seu tecido, né? E, consequentemente, está aí afetando os consumidores. Certo. Um terceiro grupo é o grupo das chamadas ficotoxinas emergentes, e aí a gente envolve diferentes toxinas, como a toxina da cigatera, a toxina do baiacu, né? A tetrodotoxina, a breve toxina, que é uma toxina neurotóxica. E, ultimamente, a gente tem aí estudado a doença de Rafka, a doença da urina preta, e ela provavelmente está associada com o grupo das toxinas palitoxina e ovatoxina, ostreocinas, que são produzidas por corais mole, por dinoflagelados bentônicos e também pode estar associado a cianobactérias de água doce. E tem alguma época do ano, professor, que elas vão estar mais associadas a algum tipo de sintoma da população ou não? Não existe essa correlação? É bastante difícil de fazer isso, Fernanda, porque são muitas algas diferentes produzindo toxina e, claro, tem a ver com o ambiente, mas, veja, diferentes massas d'água com diferentes concentrações de nutrientes, aportes continentais, né, de rios, diferença na salinidade, na temperatura, áreas de ressurgência de água de fundo, tudo isso vai estar associado a florações em algum lugar. Então, esses eventos, eles são naturais no mundo todo, em ambiente oceânico e costeiro, né? Então, não são todos os casos que a gente consegue, assim, definir muito bem, né, esse modelo, vamos chamar assim, estruturar um modelo de ocorrência de floração e de contaminação. Isso acontece em alguns lugares bem específicos. Um deles, eu posso citar a Galícia, na Espanha, que eles têm um ambiente bem complexo, mas eles conhecem bem, e aí, em determinadas épocas do ano, sim, ocorrem as florações com mais intensidade. Interessante. E, professor, tem alguma coisa, né, pensando em preparo de alimentos e do pescado em si,
que o consumidor ele pode pensar em fazer, não sei, por exemplo, ferver ou até o uso de micro-ondas, o congelamento, de alguma forma a gente consegue contornar essa contaminação desses pescados para se ver livre dessas toxinas? Não, não dá. Essa é uma pergunta bem frequente, né? Diferente de micro-organismo que a gente elimina com o cozimento, essas toxinas, assim como outras, né? As toxinas de fungo, enfim, outros compostos químicos aí da natureza, eles são estáveis com a temperatura, então não adianta cozinhar. Puxa vida. Então, o jeito mesmo é controlar, né? O que você está utilizando como alimentação. Bom, então, todo esse assunto é muito interessante, né? Ele está relacionado a toda a questão de mudanças climáticas, né? A parte de ambiente mesmo, como a gente vem, né? Se relacionando com o nosso meio ambiente, e isso é tudo muito mutável, né? Mas, assim, vamos lá, então, para a parte que a gente aqui gosta bastante. Como é que a espectrometria de massas ela consegue auxiliar hoje os órgãos fiscalizadores nesse controle, né? Já que a gente não vai conseguir contornar que ele já vai estar ali no alimento, como é que a gente, né, hoje os órgãos fiscalizadores, eles vêm assistindo esse tipo de molécula? Eu comentei no primeiro vídeo que isso é uma área da ciência bem nova, né? Tanto no Brasil como no mundo. As primeiras toxinas foram descobertas lá na década de 80, e os primeiros métodos eram através de ensaios com animais, como camundongos, ratos, né? Enfim. E se usava depois a cromatografia tradicional, e com o avanço das tecnologias analíticas, né, com o avanço da espectrometria de massas, a gente conseguiu também descobrir e estruturar essas moléculas de uma forma melhor. Então, houve essa evolução na parte analítica e, consequentemente, a necessidade de ter o controle, né, de fazer o monitoramento e ter o controle desses metabólitos, desses compostos do produto, ficou mais fácil, né, de uma certa forma. Certo. Então, a espectrometria de massas vem aí para a gente ter uma resposta muito melhor, mais seletiva, né, mais sensível, uma qualidade analítica bem diferente do que um bioensaio com camundongo. Muito legal, né? Ver como a espectrometria ela vem auxiliando em diversas áreas, né? E nessa de toxinas a gente não está falando de nada diferente, né? Tem um grande ganho. Professor, mais uma vez eu te agradeço, então, por a gente estar aqui conversando sobre esse assunto tão interessante. A todo mundo que está assistindo, eu indico novamente o contato com o professor Matias. Se tiver qualquer dúvida, quiser conhecer um pouco mais, enfim, o professor Matias super disponível lá no Instituto Federal de Santa Catarina, e eu aqui na SAIC, se você tiver interesse de avaliar um novo instrumento para um novo projeto, eu estou à disposição para a gente conversar. Professor, foi um prazer, viu? Muito obrigada. Um abraço. Abraço.